CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Apresentação, Otávio Neto. São 10 horas e 13 minutos agora em Campo Grande. Conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio CBN a ministra Eliana Calmon, ministra aposentada do Supremo do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ministra, eu quero agradecer a gentileza da senhora de aceitar o convite, vir falar conosco. A senhora que é convidada da CBN para dar início ao CBN em Ação, um programa realizado pela Rádio CBN de Campo Grande, que terá também outros palestrantes. Mas neste momento quero dar as boas-vindas à senhora ao Mato Grosso do Sul, a Campo Grande. Bom dia. Eu é que agradeço a oportunidade de voltar a Campo Grande, que sempre foi uma cidade que me encantou. Aqui eu fiz alguns amigos e, nesta oportunidade, falar para os nossos ouvintes e mais à noite também para a assistência que ocorreu com bastante avidez a este convite da CBN. Eu vi pelo número de doações que estão chegando, né? E já soube que tem um número considerável de pessoas já indicadas para estarem presentes, para nós falarmos de um tema que no Brasil hoje é o tema número 1. Não há um dia que nós não vejamos nos jornais e nas revistas o tema ética, corrupção, combate à corrupção. O que é que está havendo, o que é que está se fazendo em termos de combate à corrupção. É importante que nós falemos sobre isso e estejamos antenados para saber o que é que pode ainda acontecer. Esse diagnóstico pode ser feito a partir das ações políticas e sociais antecedentes e, naturalmente, que nesses eventos, com palestrantes, com pessoas, com profissionais, pode-se ver mais ou menos o mapeamento do segmento que estamos dando no Brasil ao combate à corrupção. A senhora tem percorrido o país falando de ética, a senhora tem levado essa mensagem importante, a senhora tem se comunicado com o povo brasileiro e o povo brasileiro, de alguma maneira, está cobrando mais, está um pouco mais exigente, está olhando mais para o seu agente político e cobrando mais ética também? Sem dúvida alguma. O brasileiro hoje tem a percepção que o problema número 1 do Brasil é a corrupção, o que não havia 5 anos atrás, não se tinha. Isso foi mapeado e foi, inclusive, objeto até de estatística, né? O povo brasileiro não tinha ideia de como a corrupção prejudicava o desenvolvimento do país. Hoje ele já tem essa ideia, ele já começa a falar e já começa a se interessar por algo que era tido como um tema filosófico. Isso pode ser transformador, ministra? Sem dúvida alguma. É assim que se transforma a sociedade. É desta forma, com este trabalho de formiguinha, com este trabalho de convencimento, mostrando para a população, mostrando para a juventude como é que as nações civilizadas e que conseguiram se soerguer, muitas delas até com um nível de corrupção muito grande, conseguiram combater a corrupção. O Brasil passa por um momento de transformação. A gente, pelo menos, observa isso nas ruas, no campo político. A gente pode imaginar ou pensar que esse momento de transformação, a corrupção, ela começa, de fato, a ser o foco principal do combate, não só por parte do judiciário, das polícias também, mas do próprio povo que não aceita mais. A senhora acredita num país sem corrupção de curto, médio e longo prazo, ou pelo menos com uma corrupção mais controlada, se é que a gente pode chamar dessa forma, até porque o sistema também permite? Corrupção existe no mundo inteiro. É praticamente impossível dizimar a corrupção por inteiro. Mas nós temos de fazer um controle dessa corrupção. E no Brasil, a corrupção foi generalizada, né, de forma endêmica, né, e é necessário
que nós comecemos a mudar inteiramente a forma de nós vermos o serviço público, a política. Nós temos de mudar para, mudando, nós podermos combater este estado de coisas. A senhora falou hoje sobre ética no poder público, na vida pública e nos negócios. A palestra da senhora é pautada perfeitamente na vida pública, no serviço público e nos negócios, porque tudo está interligado. Não se pode dissociar uma coisa da outra, né? Porque nos negócios, as pessoas, os empresários, precisam se relacionar com o serviço público e são diretamente interessados em ter um país limpo, principalmente no momento que as empresas têm o receio de uma lei que é uma lei muito severa para aquelas empresas que não procedem dentro dos segmentos éticos. Não haverá mais espaço para elas, né? Não haverá. É o que a gente espera. Isso é uma tendência do mundo. O mundo todo hoje caminha exatamente para uma ética maior nos negócios. Inclusive o setor que eu considero um dos mais áridos, que é o setor financeiro. Quem justamente implantou pela primeira vez as regras de compliance ou os regulamentos de estar em conformidade foram as financeiras, os bancos, né? Então, hoje, todos estão empenhados em ter uma empresa limpa e séria, porque honestidade, competência, imagem é algo que funciona para fazer a captação de clientes, a captação de recursos e, desta forma, haver o progresso nos negócios. Pode ser o caminho do sucesso, inclusive. Nós estamos recebendo também aqui nos estúdios da CBN o delegado Jorge Pontes, que fará a palestra antes da ministra Eliana Calmon, hoje, logo mais às 19 horas, no Diamond Hall. O delegado é coautor do livro Crime.gov, que eu tenho certeza está também dentro dessa linha de pensamento, delegado, de combate à corrupção, de ética. Bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco hoje em Campo Grande. Bom dia, é um prazer estar em Campo Grande, estar falando com os ouvintes da CBN, e é uma honra estar aqui acompanhando a ministra Eliana Calmon, que sempre foi uma inspiração para nós, policiais federais, tanto para mim como para o meu parceiro de autoria do livro, o delegado Márcio Anselmo. Então, é uma honra estar aqui na companhia da ministra e, como magistrada, sempre nos inspirou no combate à corrupção. Sim, o que nós contamos no livro é exatamente isso. O que nós percebemos na condição de policiais federais foi que acabou sendo criado uma forma de criminalidade muito acima, muito mais deletéria do que o crime organizado tipo máfia, convencional e acadêmico, que é uma criminalidade entranhada no poder e abençoada pelo poder. Quando eu digo poder, são os três poderes, com tentáculos no executivo, no legislativo e chegando também a influenciar o judiciário. Criou-se uma cultura maléfica, né? Criou-se uma cultura, uma organização, eles estão encastelados e o que nós vemos agora, nesse momento em que a sociedade brasileira, eu digo sociedade como um todo, né? As instituições, parte do Congresso e principalmente a sociedade, o povo quer reagir, né? O povo está reagindo e eu não vejo, vejo a situação com bastante otimismo. E a Polícia Federal se notabilizou e se notabiliza quase que semanalmente no país, quase que diariamente, tendo papel preponderante e importante nesse processo de combate à corrupção. A Polícia Federal é a ponta de lança, é uma instituição muito importante, porque é a Polícia Judiciária, mas é óbvio que nós trabalhamos sempre com o Ministério Público Federal, no caso da Lava Jato, a Receita Federal, e temos sempre o respaldo de um magistrado federal. A Polícia Federal não está sozinha, mas, obviamente, tem um papel muito importante, porque ela tem a cultura da autonomia. Nós não temos autonomia por lei, mas nós temos, digamos assim, no DNA do policial federal, e aí eu digo o agente, o perito, o delegado,
essa cultura da autonomia. Nós não nos dobramos ao governante da vez. E é sobre isso que o senhor fala também hoje na sua palestra e no lançamento do livro. Exatamente. Vou ter o prazer de falar um pouco sobre o livro e sobre a nossa teoria do crime institucionalizado aqui em Campo Grande. Ministra, o ouvinte da CBN deve estar se perguntando, poxa vida, a gente está diante de um país aí que tenta desesperadamente e usando todas as forças que tem, sejam vindas das ruas, das pessoas de bem, muita gente, por determinados momentos, manifesta fraqueza, manifesta decepção, tristeza. Eu gostaria de saber da ministra, como é que a ministra olha para o Brasil do futuro, no campo da ética, no campo da corrupção, no campo do desenvolvimento econômico e social. Há esperança, ministra? Olha, há pouco eu tinha dito que eu sou extremamente otimista. E o meu otimismo é pautado em uma vida que eu tive, de uma vida profissional. Eu fui procuradora da República em 1974. Por favor, não façam a conta para saber a minha idade. Mas em 1974 eu era procuradora da República. Como procuradora da República, eu vi o que é ser procuradora naquela época, né? Só chegava para nós crime de contrabando e descaminho. Corrupção, zero. Nunca se fez nenhum processo de corrupção, a não ser chefetes de repartição, que davam pequenos desfalques e etc. Nada de gravidade, né? Depois eu fui juíza de primeiro grau, na mesma toada, na mesma linha. Como desembargadora federal, eu também cheguei ao Tribunal Regional Federal com a Constituição de 88, em 1989, zero de investigação sobre corrupção. A corrupção só começou a ser investigada a partir da Constituição de 88. Aí foi que destravou, né? E é exatamente esta a linha, mais ou menos, que eu vou passar para os nossos assistentes no evento à noite, mostrando o que aconteceu, o que foi capaz de acontecer depois da Constituição de 88, né? Onde nós começamos a mudar a Polícia Federal, que era, inclusive, uma polícia corrupta e uma polícia sem estrutura nenhuma. A polícia começa a mudar e nós começamos com as primeiras operações, as grandes operações contra a corrupção, né? Lamentavelmente, foram operações que não deram certo, ou deram certo por metade, poucas condenações, a justiça não estava alinhada, a justiça muito ligada à defesa dos direitos individuais, né? E não se preocupava em defender os cofres públicos. Não havia essa preocupação. Enfim, neste meu longo período de profissão, eu vi muita coisa. E eu sempre vi uma melhora. Sempre nós estamos melhorando. E agora, a partir de 2013, nós temos um grande aliado, que é a população. Parece que o brasileiro de classe média, começou a despertar para participar do Brasil politicamente. De fato, né? E esta aí foi a grande chave para destravar este país que precisa ser grande. Ministra, eu nem vou perguntar mais, porque à noite a gente vai estar com a senhora e eu tenho certeza que será uma palestra relevante e importante para todos nós que moramos no Mato Grosso do Sul, que também enfrenta problemas, já enfrentou problemas e a gente espera que não enfrente mais. Muito obrigado por ter vindo à CBN, por falar conosco. Eu só quero dizer mais uma coisa. Eu estava nesta toada de fazer as minhas palestras sobre o combate à corrupção e eu, então, recebi o livro, né, crime.gov, de uma forma extraordinária. Eu devorei o livro, eu risquei todo, eu me vi dentro do livro, eu aprendi muitas coisas, porque na ponta o policial federal vê mais do que o magistrado, e muita coisa da minha palestra
será com base no livro. Uau! É um livro Que honra. muito importante. Que honra, delegado, poder também hoje, delegado Jorge Pontes aqui conosco, lançar esse livro aqui em Campo Grande, crime.gov. Nome sugestivo, né? Não, sem dúvida. É uma honra muito grande para nós, e principalmente ser citado pela ministra nas palavras dela. Eu até aproveito essa oportunidade e lembro que há pouco tempo eu recebi exatamente na linha do que a ministra colocou, há pouco tempo eu recebi um PDF de uma matéria de 1990 da revista Manchete, extinta revista Sim. Manchete, uma matéria enorme que se propunha a mostrar a Polícia Federal. 8 páginas da Manchete, eu passei os olhos, não tinha uma palavra sequer sobre investigação de corrupção. A palavra corrupção, ela não existia nessa matéria. Tá. Se falava sobre combate ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, enfim, contrabando em fronteiras. A palavra corrupção absolutamente não está no texto e, obviamente, a corrupção já existia muito naquela época. E aí nós observamos exatamente isso, esse desenvolvimento institucional de todos esses organismos que veio desaguar nesse momento importante para a sociedade. Vamos aguardar, então, a sua palestra também à noite. Eu quero, em nome da população de Mato Grosso do Sul, ministra, delegado Jorge Pontes, agradecer porque é também um evento solidário em que a gente está tendo a oportunidade de poder ajudar uma entidade que cuida de crianças com câncer. Eu tenho certeza que, além de tão relevante a mensagem que vocês trazem para os nossos ouvintes e aqueles que lá estarão conosco, a gente agradece também por terem participado ativamente e causado imenso interesse no ouvinte, na população, em vir à CBN e ajudar. Muito obrigado, que a palestra, que o nosso encontro de logo mais seja recheado de êxito. Muito obrigado. São 10 horas e 30 minutos, a gente se prepara para o repórter CBN. Eu conversei aqui com a ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon, e com o delegado da Polícia Federal, Jorge Pontes, que logo mais à noite, no Diamond Hall, às 19 horas, lança o livro crime.gov e também fará uma palestra. Para você participar, basta você trazer 6 litros de leite aqui na Rádio CBN, na rua 15 de novembro. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.